Vamos lá, 1 Samuel 4. As palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra contra os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando quase 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram por que o Senhor permitiu essa nossa destruição. Já sei, vamos trazer a arca da aliança do Senhor, que está na cidade de Siló, e vamos trazer para que ela nos livre do poder do inimigo. Então, primeiro ensino que tem aqui. A arca da aliança, gente, só para você saber, quem não sabe, ela é um dos móveis, dos utensílios do templo e do tabernáculo, que o tabernáculo depois se tornou o templo, né? O tabernáculo era Moisés no deserto e depois Davi construiu o templo, aliás, Salomão, com os recursos de Davi, enfim. Existiam alguns móveis, alguns utensílios. Tinha o candelabro, tinha a pia, tinha ali o móvel de pôr os pães. Um desses móveis era a Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança representava? Você provavelmente já sabe. Ela era a presença de Deus, onde Deus habitava. Ele habitava ali na Arca da Aliança para falar com o povo. Hoje é diferente. Hoje ele habita no coração daquele que crê. Então, no Velho Testamento, onde a presença de Deus não era derramada através do Espírito Santo para todo aquele que crê, como é hoje, hoje nós vivemos um privilégio de crer e receber a presença do Espírito Santo. Antes não era assim, não. A presença do Senhor, ela estava na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Então toda vez que você lê o Velho Testamento e você olhar a Arca da Aliança, você tem que entender que é a presença de Deus ali. É isso que ele está falando. A presença de Deus, ela não é visível aos olhos carnais, mas ela é perceptível. Por quê? Porque pela fé nós percebemos que o ambiente muda quando o Senhor chega. Na vida daquele que a presença do Senhor ela é real, ela é constante, ela passa a ser perceptível, inclusive para os ímpios. Os ímpios olham para você e vê que você é uma pessoa diferente, você tem algo diferente, você tem uma luz diferente, você tem um ânimo diferente, você tem uma esperança viva, porque a nossa esperança não é circunstancial, não é de acordo com as circunstâncias. A nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus, e ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então a presença do Senhor muda o ambiente, ele transforma a situação. E o povo de Israel sabia disso. Tanto que quando eles perdem a batalha, o que eles falam? Gente, traz a presença do Senhor, porque a presença do Senhor nos faz vencer a batalha. Mas veja bem, que a presença do Senhor não é bagunça não, e aqui é muito interessante isso, ó. Verso 4, enviaram então homens a Siló para trazer a Arca da Aliança do Senhor, aquele que está entronizado entre os querubins, e Rofini e Finéias, os filhos de Eli, eram dois vagabundos esses caras, valia nada. Acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Não sou eu quem fala isso, é a Bíblia. Eles não valiam nada. Para você ter uma ideia, eles levavam prostitutas para dentro do templo. Era um absurdo o que eles faziam. Gente, eu quero perguntar para vocês como está a imagem e a transmissão, a imagem e o áudio. Por favor, pessoal do Face principalmente, me diga como é que está. Acho que está tudo bem, para mim aqui tá ótima a imagem. Que em nome do Senhor Jesus continue assim. Voltando. Verso 5, ok? 1 Samuel, capítulo 4, verso 5. Quando todos os israelitas viram a Arca da Aliança do Senhor entrando no acampamento, gritavam de alegria. E os filisteus questionavam-se: o que está acontecendo? O que significa esses gritos vindos do acampamento dos hebreus? Quando eles souberam que a Arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Gente, a presença do Senhor traz pânico na vida do diabo e na vida dos seus demônios. Então, se você quer proteger a sua casa, não é uma Bíblia aberta no Salmo 91. Você quer proteger a sua casa, não é um amuleto, não é um crucifixo, não é água benta, não é uma imagem na parede, não é um versículo aberto, não é amuletos de proteção que você compra. Não, o que protege e guarda a sua casa é a presença viva do Senhor ali na vida de quem crê, na vida de quem obedece.
Isso muda, você consagra a sua vida, e consagrando a sua vida, você consagra o ambiente onde você está. Então não vem achar que você vai ter uma vida bandida, mas como você tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, aí você pode, né, viver do jeito que você quiser. Você está muito enganado, não é assim não. Olha só o que acontece aqui, vou mostrar pra vocês, vou provar o que eu tô falando pra vocês. Então os filisteus entraram em pânico. E olha o que eles dizem: os deuses vieram ao acampamento deles. Eles dizem os deuses porque eles eram ignorantes sobre Deus, Yahvé, o nosso Senhor. Eles falavam no plural porque eles eram politeístas, né? Eles criam vários deuses. Então quando chega a arca, eles não entendem que é um Deus só. Então eles falam, os deuses deles vieram. Não, não são deuses, é um só. E eles disseram, estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim. Interessante, né? O ímpio muitas vezes tem mais temor a Deus do que o próprio crente. Meu Deus, eu tô cansado de ver isso. E olha o que eles diziam, verso 8, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? Pois são os mesmos deuses que destruíram os egípcios com praga. Mas olha só o verso 9, eles viraram e falaram entre eles, sejamos corajosos, os filisteus falando entre eles. Sejam homens, do contrário, nos tornaremos escravos deles. Sejam homens e lutem. Então olha o que acontece. Os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30 mil soldados israelitas morreram naquele dia. Por que a presença do Senhor não trouxe proteção para eles? Por que trazer a Arca da Aliança não resolveu o problema dos israelitas? Porque os israelitas não viviam uma vida correta diante de Deus. Então não adianta você dizer que você é crente, não adianta você louvar com a mãozinha levantada, não adianta você, sei lá, dar o seu dízimo, fazer a sua oferta, fazer a sua boa obra, você frequentar cultos, você participar de oração. Não adianta fazer essas coisas se a sua vida não é uma vida reta diante de Deus. E vida reta diante de Deus não é vida perfeita, não. Não é vida infalível, porque isso não existe. A vida reta diante de Deus é uma vida de um coração arrependido, de um coração que busca, de um coração que confessa, de um coração que persiste, de um coração que, ainda que venha a errar, ele não aceita o erro, ele busca o Senhor para não errar mais. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Mas aqueles que encobrem as suas transgressões não prosperam. Isso é Provérbios 28:13. Então o coração do povo não era alinhado com a vontade do Senhor. Eles eram idólatras, eles eram murmuradores, eles eram gananciosos. O livro de Amós é um livro interessante porque ele mostra o caráter do povo de Israel não é dessa época, porque o Amós é muito depois, né? Mas ele mostra qual que era o coração do povo. Um povo que queria saber de dinheiro, que queria saber de idolatria, era bezerro de ouro, era adoração a Mamon, era Dagon, era Baal, era Astarote, Azera e todas essas outras porcaria. E não era o Senhor. Mas quando tinha um problema, eles queriam a presença de Deus para ajudar. E aí Deus vira e fala, eu não sou otário, não vou ajudar vocês. Vocês não me servem, vocês não me amam, vocês não me seguem, vocês não são meus filhos. Vocês me conhecem de ouvir falar, mas não de caminhar comigo. Não vou cuidar de vocês. Então Deus deixa e permite que os filisteus derrotem 30 mil soldados, né? Somando com a primeira derrota, 34 mil soldados. Então isso aqui é muito significativo. Isso é muito significativo porque ele mostra que a presença do Senhor na vida daquele que não crê não muda nada. A presença do Senhor na vida daquele que é desobediente não muda nada. Não adianta, você pode ir 10, 20 anos na igreja, estar lá no meio e não ser um deles. É igual eu por exemplo, se eu puser a roupa de futebol do Corinthians e entro no estádio. E aí eu tô lá no estádio para jogar futebol, eu falo assim, jogador do Corinthians. Os caras falam assim, você não é jogador, você tá vestido igual, você tá no mesmo lugar, você tá junto com o time, mas você não faz parte do time, eu não sou jogador. Então é isso que Deus está querendo dizer aqui. Não adianta você estar onde a presença está, não adianta você estar no meio daqueles que têm a presença. Se você não tem no seu coração a presença do Senhor, o Senhor não tem compromisso nenhum de proteger, mas nenhum, não tem, não é filho. O Senhor cuida dos filhos. E se é filho, anda em obediência. Logo, o Senhor cuida daqueles que vivem em obediência. São sequencinhas lógicas. E olha o que acontece. Vamos continuar aqui. Isso é só introdução. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 5. O que aconteceu? Só para eu resumir.
O povo de Israel perde a batalha e a Arca da Aliança é roubada. Os filisteus roubam a Arca da Aliança. Quem era o juiz de Israel nessa época era Eli. Pra você ter uma ideia, deixa eu só voltar pra você ver o bullying que a Bíblia faz com gordo, hein? Isso aqui é pra magoar a vida dos gordinhos. O mensageiro, verso 17, o mensageiro chegou a Eli e disse: Israel foi derrotado pelos filisteus, o povo foi massacrado e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a Arca da Aliança foi tomada. Meu Deus, é o tipo do mensageiro do Apocalipse, né? Eli, oi. Não tô falando você, Eli, tô falando ele bem. Eu tô simulando a cena. Eli, pois não. Olha, Israel perdeu, o povo morreu, seus filhos morreram e a arca foi tomada. Quando ele mencionou o que aconteceu com a arca, olha o verso 18. Eli caiu para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço, pois era gordo. Aqui tá falando velho e pesado, aqui tá sendo mais light. Mas a tradução João Ferreira de Almeida diz que ele era gordo. E ele havia sido juiz em Israel por 40 anos. Então a arca foi roubada. A presença do Senhor foi levada. Na vida daquele que é desobediente, a presença do Senhor não permanece. O Senhor não tem prazer em permanecer na vida do rebelde. Eu digo isso porque o rebelde justifica e o filho confessa. Você, quando é pego, não flagra. Não por alguma pessoa, mas pelo Espírito Santo em primeiro lugar. Quando o Espírito Santo te diz que algo está errado na sua vida, você é bastardo que justifica ou você é filho que confessa? Não me responda e pensa. Pense, né? Vamos fazer o imperativo conjugado da forma correta. 1 Samuel capítulo 5, vamos continuar para a gente ver o andar da carruagem, quase que literalmente aqui, porque foi uma carruagem que levou a Arca da Aliança. Verso 1. Depois que tomaram a Arca da Aliança, os filisteus a levaram do campo de Ebenezer para a cidade de Asdod. Gente, eu quero ensinar uma coisa legal para você que está me assistindo, infelizmente do Instagram não vai conseguir ver, mas você que está me assistindo pelo Facebook, olha que interessante. Eu vou abrir um site aqui para vocês, um site de estudo bíblico, e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para descobrir, por exemplo, significado dos nomes. Ó, vocês vão abrir esse site Bíblia Português, eu estou mostrando aqui para vocês. Você vai clicar aqui no interlinear, ok? Interlinear. Aí você vai escolher o livro da Bíblia que você quer. No meu caso, eu quero ler 1 Samuel 5, que é o que a gente vai ler agora. Então você abre em 1 Samuel 5, bibliaportuguês.com, interlinear, 1 Samuel 5. Aí você vai clicar aqui, ó, você vai achar o site todo os versos. Olha que interessante. Então aqui, como a gente está vendo no verso 1, o verso 1 diz que depois que eles tomaram a Arca de Deus, os filisteus a levaram para o campo de batalha em Ebenezer, para Asdod. Olha que interessante. Se você vier nesse site, ele tem o que a gente chama de Strong. Strong é o sobrenome de James Strong. Quem que é James Strong? Foi um teólogo do ano 1800 e pouco, que ele dividiu a Bíblia em palavras. Cada palavra ele deu um número, que esse número é o Strong. Então, quando você clica no Strong, ele vai mostrar todas as vezes que aquela palavra foi usada na Bíblia. Para estudo é maravilhoso. E esse site, ele junta o Strong com o dicionário em hebraico ou em grego, né? Velho Testamento hebraico, Novo Testamento grego. Então, por exemplo, a gente pode ver o que significa Ebenezer. Tá aqui, ó. Ebenezer é o Strong 72. Então, você vai entrar aqui no site, você vai clicar no Strong 72, ele vai abrir aqui uma telinha nova, dizendo, ó, pedra de auxílio. Isso que significa Ebenezer. Olha aqui, tá aqui o significado. Olha que interessante. Então, Ebenezer significa pedra da ajuda ou pedra do auxílio. Stone of the help. A pedra do auxílio. Então, a pedra do auxílio é significativo. Por quê? Porque a Arca da Aliança estava na onde é o fundamento da ajuda. A Arca da Aliança é o fundamento, a presença do Senhor é o fundamento das nossas ajudas. Mas, como o povo não estava em obediência, aquela ajuda do Senhor não era o fundamento deles. Pelo significado aqui você encontra muitas coisas, muitos revelações que eu escrevo para vocês, vem daqui, ó. Outra palavra, Ebenezer já foi, Asdod. O que significa Asdod? Aqui embaixo em vermelho está escrito em inglês, tá? Infelizmente esse site não tem em português o interlinear. Apesar do nome do site ser Bíblia Português, o interlinear é em inglês. Asdod, aqui ó. Como é que se escreve em hebraico? Nome próprio, uma localização,
transliteração. O que é transliteração? É como que eu leio na nossa linguagem essa palavra, é Ashdod. E Ashdod significa o quê? Aqui, ó. Ashdod vem do hebraico Shaddad. Shaddad é Ravager. Ravager é como se fosse destruidor, aquele que destrói, aquele que causa destruição. Então, com violência, né? Destruição com violência. A gente pode até clicar aqui na palavra Shaddad para ver o que significa, que dá origem a... Ah lá, to deal violently with. Lidar com violência, lidar com muita violência. Então, Asdod significa aqueles que lidam com violência, violentos, destruidores. Então, olha só que interessante. Já tira outra revelação aqui do texto. Então, por que a Arca da Aliança foi levada para Asdod? Porque se você não permanece na presença do Senhor através da obediência e através da intimidade com Deus, a presença do Senhor ela é retirada e dá lugar a quem? Os violentos. Satanás ele vai te atacar com violência, porque você deu brecha. Olha, você tá vendo como é louco isso aqui? A Bíblia é muito mais profunda do que você imagina. Muito mais profunda. Então, depois que eles tomaram a Arca da Aliança, os filisteus a levaram do campo de Ebenezer, levaram para Asdod. E levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagon e colocaram ao lado da estátua de Dagon. Eu quero pegar aqui para vocês verem quem é Dagon. Dagon é o deus peixe. Como é que é a imagem dele? Aqui, ó. Esse é... Deixa eu abrir aqui numa nova tab. Aqui, ó, a figura. Esse é o safado do Dagon. Olha aqui, era o deus dos filisteus. Sem vergonha de uma figa. Então vamos lá. Levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagon e a colocaram no lado da estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. Então levantaram Dagon e colocaram ele de volta no seu lugar. Verso 4. Na manhã do outro dia, porém, viram o que tinha acontecido, tinha acontecido a mesma coisa. Ou seja, dessa vez a estátua caiu, mas a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam juntos à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Isso aqui é muito significativo. Isso aqui está mostrando que quando a presença do Senhor chega, os demônios não suportam. Aleluia! Deus ele foi colocado dentro do altar de Dagon. Ele foi colocado junto com o lugar onde os demônios eram adorados. Dagon é um demônio. E esse demônio recebia adoração quando a presença do Senhor chegou na forma, né, simbolizada pela Arca da Aliança, ele caiu. E aí tentaram levantar de novo, caiu de novo e agora caiu pior. O que isso quer dizer? Isso é uma profecia, isso é profético de Deus para sua vida, meu querido. Recebe em nome de Jesus. Se o inimigo se levanta para te derrubar, Deus vai tombar ele. E aí se ele se levantar de novo, Deus faz ele tombar ainda mais, para que os inimigos não toquem na vida do ungido de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você é ungido de Deus. Se você anda em obediência, a presença de Deus é real na sua vida. E se você é ungido e obediente, o inimigo não te toca. Ai, pastor, aonde está escrito isso? Vamos lá, topeira. 1 João capítulo 5, olha aqui esse verso, coisa mais linda. Sabemos que aquele que é nascido de Deus, olha só, o problema de quando a tradução não está perfeita. Aquele que é nascido de Deus não peca. Essa palavra está errada. O correto é não vive pecando. Deixa eu ver se eu acho aqui como é que tá na NVT, que é uma tradução que eu gosto. Verso 18. Aí, ó, essa aqui tá perfeito, ó. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Aleluia! Quer ver como tá errado? O porquê que eu tô falando que se eu disser que não peca, eu estou mentindo? 1 João capítulo 1, verso 5. Desculpa, verso 8, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então a gente peca, mas eu não aceito isso. Eu não quero pecar na minha vida. E isso é causado, essa não aceitação do pecado, porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo que me convence, eu não quero errar mais. Simples assim. Vamos voltar lá para 1 Samuel capítulo 5. Eu tô gostando com a Bíblia aqui, gente. Eu tô feliz do jeito que tá. Eu estou feliz.
Vamos voltar. Então a gente tá aqui com... Na manhã do outro dia, viram que a estátua estava com a cabeça quebrada e as mãos quebradas. Verso 5, por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e aqueles que entraram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Gente, ele tá falando até hoje, não é até hoje 2020, ok? Ele tá falando até hoje, até o dia que foi escrito esse livro. Então, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e do povoado vizinho, e os feriu com uma praga de tumores. Gente, Deus feriu. Então a presença do Senhor na vida dos desobedientes é problema. Não é gostoso você ser desobediente, não é só porque você vai deixar de colher o que Deus tem. O fato de ser desobediente não é só que te impede de viver a bênção, mas o desobediente, ele atrai maldição. É mais pesado do que você está acostumado. Porque tem gente que tem uma ideia assim: ah, se eu servir a Deus, eu sou abençoado. Mas se eu não servir, não acontece nada. Não, meu filho. Se você não serve a Deus, você vive em obediência, você está largado às maldições. Isso era para te dar pavor. mas eu não quero que você vá para Deus por medo, né? Para ir por amor. O Senhor, ele nos livra das maldições. Agora, se você não quiser servir ele, as maldições são consequência das suas escolhas. Verso 7. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, disseram: não podemos mais ficar com a arca de Deus de Israel. A mão deles pesou sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Não é um idiota? Se ele está vendo que existe um Deus mais poderoso que o dele, eles não deveriam correr para o Deus mais poderoso que o dele? Simples assim, mas você vê o perigo da idolatria. A tradição, se tem uma coisa difícil de converter, é religioso que é religioso na tradição, seja católico, seja evangélica. Pra você trazer uma coisa nova, que é o certo pra uma pessoa dessa, meu Deus, é só um milagre. Eu prefiro pregar pra um ateu do que pra um crente ou um católico religioso, porque eles têm certeza que estão certo. Não sabem explicar, não conhecem as palavras, não sabem nem explicar o que creem, mas não recebe. A tradição é uma prisão, velho. Mas não é o assunto de hoje. Verso 8. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhes perguntaram: o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E os governantes responderam: leva para a cidade de Gate. Então levaram a arca do Senhor para a cidade de Gate. Olha o que acontece na cidade de Gate, verso 9. Significa Gate. Vamos ver o que significa Gate, ele, né, tá perguntando. Boa ideia. Gate é verso 9. Vamos lá para o verso 9. Só uma curiosidade, o hebraico, ele não se escreve como as línguas latinas, né? Romanas, que é da esquerda para a direita. É o contrário, é da direita para a esquerda. É igual os países orientais, tipo japonês. Sabe o que é interessante? Israel parece que ele está no meio do mundo, porque a maioria dos países que estão pro lado oeste de Israel, eles escrevem da esquerda para a direita. E a maioria dos países que estão ao lado leste, que é a direita, né, de Israel, eles escrevem da direita para a esquerda. Curiosidade, para você ver como Israel ele é muito significativo, né, no mundo. Mas vamos lá. Qual que era o verso mesmo? Esqueci. 9. Verso 9. Então eu tenho que procurar aqui. 9, achei. Então, aqui, Gat. 16:61. O que diz o Strong 16:61? Prensa do vinho, aonde se pisa no vinho. Meu Deus, ele, né, como isso é forte. Acabou de dar um estalo aqui na minha cabeça. Olha as revelações da parte de Deus. Olha isso. O que significa Gat? Prensa do vinho. Ou seja, quem pisa no vinho. Não se pisa em vinho. Se pisa no quê? Para fazer vinho? Se pisa na uva. Mas não se pisa no vinho. Olha o que Deus acabou de me falar. Que loucura. Olha o que acontece na cidade de Gate. 1 Samuel 5:9. Quando a arca chegou em Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com tumores os homens de lá, jovens e velhos, e houve pânico. A cidade de Gate. Sabe quem que nasceu em Gate? Golias. Golias nasceu na cidade de Gate. Eu peguei aqui um mapa. Olha só que legalzinho o mapa, gente. Lembra que primeiro ela tava... só para vocês acompanhar comigo o mapa. Aqui onde eu tô com o negócio aqui... Aqui cadê Jerusalém? Tá aqui, é por aqui.
Aqui seria a cidade de Ebenezer, a vila, tá? Daqui no território de Efraim, é mais ou menos por aqui. Aí os filisteus venceram a batalha e levaram a arca pra cá, ó. Então aqui é Asdod. Asdod, que é a cidade que a gente acabou de ver. Que eu até esqueci o que significa Asdod. Ah, os violentos, né? A violência. Aí depois de Asdod, eles levaram ela pra Gat. E aqui é Gat, ó. Já é na divisa de Israel. Vocês estão vendo? Jerusalém tá aqui, ó. Onde o mapa tá mostrando. Aqui é o Mar Morto. Aqui é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Aqui em cima é o Mar da Galileia. Só uma curiosidade, o Mar da Galileia é água doce. O Mar Morto não, o Mar Morto é mar salgado. Rio Jordão, tá? E só pra vocês verem que interessante. Não vou falar disso agora, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui no mapa. Deixa pra lá. Então, aqui cidade de Gat, ok? A Arca da Aliança tava aqui. Bet-Semes vai ser importante. Depois a gente vai falar de Bet-Semes, que é essa cidadezinha que tá aqui. Vamos lá. Então, quando a arca chegou, vamos voltar para o caminho da arca. Por isso, enviaram então a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Então a cidade estava em Ebenezer, a arca, foi roubada pelos filisteus e foi levada para Asdod. Asdod começou a ter tumores, foi levado para Gat. Em Gat continuou tendo tumores, eles mandaram para Ecrom. Mas olha o que Deus me falou sobre Gat que eu esqueci de falar. O que significava Gat, né? Lembra? Que a gente acabou de ver? Prensa. O que pisa no vinho. Deus me fez agora lembrar. É Hebreus 10. Qual é o verso? Deixa eu ver aqui. Pisar. Achei. Verso 29, ó. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor. Ou seja, imagina o tamanho do castigo que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver como profano o sangue da aliança. Gente, Deus não suporta o morno. A Bíblia nos diz isso, que Deus ele prefere até que você seja frio do que morno. O melhor é que você seja, com certeza, quente. Mas se você for morno, é pior do que você ser frio. Por quê? O quente é o que serve a Deus de sincero coração. O frio é o que não serve a Deus. E o morno é aquele que parece, mas não é. O morno, ele é perigoso porque ele engana as pessoas. As pessoas escandalizam o nome, ele escandaliza o nome de Deus, as pessoas ficam escandalizadas com ele. Então é tipo aquele cara que você fala assim, nossa, o pastor estuprou não sei quem, o pastor roubou. Não, ele não é um pastor, ele é um lobo maldito. Pode ser que o cara teve uma queda, sim, mas muito difícil, né? Mas infelizmente a grande maioria não cai, a grande maioria já está caída, né? Essa é a verdade. Então a pessoa olha aquilo lá e fala, meu Deus, que absurdo, olha o que o crente faz. E não é crente, ele é morno. O morno, ele escandaliza o nome de Deus porque ele leva o nome de Deus sem viver o nome de Deus. Então isso é pisar no sangue. Isso é pisar. Você conhece o sangue, você sabe que Jesus morreu, você sabe que ele é o Senhor, você sabe da cruz, você sabe da palavra, você sabe da salvação, você sabe, mas não vive como alguém que sabe. Então você está pisando o sangue da aliança. Então a cidade de Gat é uma simbologia muito forte dos desobedientes. Meu Deus, que coisa louca. Então nós temos aqui, a arca foi tomada da cidade de Ebenezer por quê? Desobediência. Eles não viviam o que eles pregavam. Segundo, ela chegou na cidade de Asdod. Asdod é a cidade dos violentos. A presença do Senhor não ficou junto com os violentos. Aí a presença do Senhor foi para a cidade de Gat. E a cidade de Gat mostra aqueles que pisam na aliança. E não ficou na cidade de Gat. Aí foi para onde? Foi para Ecrom. Olha só o que acontece aqui no verso 10 de 1 Samuel 5. Gente, desculpa, eu tô falando rápido. Eu tô falando rápido para que vocês, para que dê tempo de falar tudo. Mas vamos lá, verso 10. Por isso então, os homens de Gat enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes de Ecrom viram que a arca do Senhor estava entrando na cidade, exclamaram, por que vocês estão trazendo a arca de Deus para cá? Querem matar o nosso povo? Eles não aceitaram receber a presença do Senhor. Sabe quem que é esse? O incrédulo. Jesus diz isso
Meu Deus, que coisa incrível. Eu não tinha planejado nada disso, as coisas vão surgindo. Eu amo a palavra, eu amo a palavra. Obrigado, Jesus. João 3, João 3, João 3. Aí, ó, João 3, verso 19, olha aqui. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais, ou seja, preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha aqui. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas ou reprovadas. Então, na verdade, esse cara é o incrédulo, é o ímpio honesto, é um ímpio honesto, porque ele fala assim, olha, eu não quero Jesus, eu quero continuar no erro. Você chega pra falar de Jesus pra pessoa, a pessoa fala, eu não quero ouvir de Jesus, eu quero continuar roubando, eu quero continuar matando, eu quero continuar prostituindo, eu quero continuar enganando, eu quero continuar bêbado, eu quero continuar drogado, eu quero continuar adúltero, eu quero continuar, eu não quero esse Jesus, eu não quero obediência, eu não quero, e aí faz essas chacotas, né, crente, bitolado, dízimo pra igreja, você é uma besta. Jesus não é religião, gente. Não é uma religião, não é uma igreja com denominação. Jesus Cristo é um Senhor, é um ser vivo, soberano, é um Deus criador que habita no nosso coração e nos dá vida eterna, alegria, perdão de pecados, consolo das lágrimas, esperança no desespero, luz no meio das trevas. Jesus é incrível. Jesus, eu piro, eu quero gritar, eu tenho vontade de gritar. Vamos lá, o que eu estava lendo aqui? 1 Samuel, então, verso 11. Então o povo de Ecrom reuniu mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram, manda a arca de Israel de volta para eles, para que não mate o nosso povo. A mão de Deus já pesava aqui, não queremos. Olha só o que acontece então em 1 Samuel capítulo 6. Gente, nem começou o culto aqui, nem começou. Me ajuda aí a curtir e compartilhar esse negócio aqui. Me ajuda porque vai começar aqui o fogo do Senhor. Aleluia. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses no território dos filisteus. Vamos voltar para o mapa para você entender então de novo. A cidade, ela estava mais ou menos aqui, onde está Siá de Canaã. Aqui era a cidade, a vila de Ebenezer. Ela foi levada a Asdod. Asdod ficou em Gate. Em Gate ela ficou aqui em Ecrom. Aqui não está aparecendo o mapa, mas Ecrom fica por aqui, ok? Não está aparecendo aqui no mapa. Só que o que acontece? Esse mapa aqui está mostrando Ecrom como sendo parte do território de Israel. Israel é esse verde aqui. Por quê? Porque depois, ok? Depois, alguns anos depois com Samuel, inclusive a gente vai ler isso, a cidade de Ecrom é tomada de volta para Israel, tá? Então quando eu estou lendo aqui que a Arca da Aliança foi rejeitada pelo povo de Ecrom, é porque Ecrom ainda não havia sido reconquistado por Israel, ok? Esse mapa mostra depois, já reconquistado. Só para você não achar que o mapa tá errado, tá? Dani Saad também é história de verdade. Aqui então ficava mais ou menos a cidade de Ecrom. Então ele tá falando que Asdod, Gate e Ecrom ficou por aqui mais ou menos 7 meses. 7 meses. Então nesses 7 meses de permanência da presença de Deus no povo filisteu, o que Deus trouxe? Só destruição. Então a presença de Deus, ela é maravilhosa para os filhos e ela é terrível para os desobedientes. Isso para você é um consolo, porque você acha que aquela pessoa que te faz mal, aquele cara que te enganou, aquela mulher que te enganou, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te traz maldades e tristezas, você acha que essa pessoa vai ficar impune? Não. A presença do Senhor na hora certa, se não houver conversão, e em nome de Jesus haverá conversão, mas se não houver, o próprio Senhor é vingador daqueles que te tocam. Meu Deus, você não precisa nem fazer justiça com as suas próprias mãos. 2 Tessalonicenses capítulo 1 fala isso, se eu não estiver enganado. 2 Tessalonicenses 1. Aqui, gente, a Bíblia... Eu amo a Escritura. Por que você não estuda a Escritura? Por que você não lê? Por que você deixa os pastores te enganar? Você é um tonto. Tá aqui, ó. A vocês que sois atribulados, Deus trará descanso, descanso, que coisa deliciosa, a gente vai ter descanso. Aqui não é o nosso lugar de descanso, isso é, quer ver, ó, a Bíblia fala tudo. Eu não quero saber preço de correio, gente, o que entrou isso aqui? É Miqueias 2:10, deixa eu ver se é isso mesmo. Meu Deus, é isso, Jesus, tá vendo por que era bom ter decorado o Pokémon? Agora eu decoro o texto. Miqueias 2:10, olha o que diz aqui. Levanta e vai,
não é este o lugar de descanso, não é aqui o nosso lugar de descanso, mas haverá um lugar de descanso. Quando se manifestar Senhor Jesus do céu, isso aqui está falando do arrebatamento e da volta de Cristo. Os dois momentos, o arrebatamento e Jesus pisando na terra. Ele trará o quê? Vingança dos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Vingança. Você pode ter certeza que o Senhor sabe todas as tristezas e todas as perseguições e toda a maldade que fazem na sua vida. Deus sabe e Ele vai trazer vingança. Pode ficar tranquilo. Meu Deus do céu. Que palavra de segurança e de consolo. Volta lá. Então a arca do Senhor ficou 7 meses. Deu um cuspe aqui, perdão, quem viu ignora. Eu vou ler aqui. Eles responderam. Volta lá. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra. E eles responderam: se vocês vão mandar a arca de Deus e de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Olha que loucura, né, velho? Até o ímpio tinha noção que quando desagrada a Deus tem consequências. E muitos crentes não têm isso e vivem uma vida perversa dentro da igreja. Que loucura, meu Deus. Enviem uma oferta para que cesse a praga. Então, se vocês forem curados, saberão que foi a mão de Deus que causou essa praga. Que tipo de oferta devemos enviar? Perguntaram os filisteus. E os mestres e adivinhos deles disseram: uma vez que a praga atingiu vocês e 5 governantes, façam 5 tumores de ouro pelos 5 governantes e 5 ratos de ouro pelas 5 cidades, como as pragas que devastaram a terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel. E quem sabe ele para de afligir vocês, os seus deuses e a sua terra. Gente, se eu descobrisse que existe um Deus mais poderoso que Jesus, eu ia largar Jesus na hora. Eu ia pro mais poderoso. Nunca vai Mas só que não tem. Jesus, ele é o soberano, ele é o maioral, ele é o top das galáxias. Hashtag Jesus Almighty Power. 6. Não endureçam. Meu Deus. Eu fico desesperado quando o ímpio dá conselhos bons. Quando o ímpio dá conselho que o crente devia estar dando. 6. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Construam uma carroça e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria, sobre as quais não tenham sido colocado ainda a canga de um arado ou jugo, né, dependendo da sua tradução, e atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros nascidos. Não quero comentar sobre isso, mas tem alguns significados aqui, mas não vai dar tempo. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e do lado dela a caixa com as ofertas, e deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira da nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, de novo, vou abrir um mapinha aqui para vocês verem, ó. Bet-Semes está aqui, ok? Essa cidade. Naquele período, Bet-Semes era uma cidade como é que chama aqui? Como é que chama? Na fronteira do povo filisteu, ok? Então essa aqui é a cidade de Bet-Semes, está pertinho de Jerusalém. Então eles falaram aqui: se elas forem para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho, aí a gente vai saber que Deus aceitou, né? Então os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes, agora muda a história. Esses 7 meses que ela ficou foi em território filisteu, ok? Agora ela está entrando no território de israelitas. E olha o que acontece. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo. E quando viram a arca, se encheram de alegria. Que maravilha! Bet-Semes, só para vocês saberem, eu já pesquisei ali na Bíblia, né? No Strong, significa a casa do sol. Não consegui pensar em nada para por que significa casa do sol. Acho que simplesmente é a casa do sol, só isso. Tem um porquê, mas se alguém tiver alguma revelação, me fale, porque eu pensei e não tive. Ou quem sabe foi a cidade. Olha, pode ser o sol porque foi onde brilhou a arca, né? A arca apareceu, brilhou a presença. Não sei, tô chutando. Estavam colhendo trigo e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou num campo de um homem chamado Josué e parou do lado de uma grande pedra. O povo quebrou a madeira da carroça, fez fogo, matou as vacas e as ofereceram
como sacrifício, holocausto ao Senhor. Os homens da tribo de Levi aqui fizeram corretamente, e eu vou explicar para vocês por quê, porque a arca não podia ser carregada por vacas, estava errado. A ordem era que levitas carregassem a arca, então tá certinho o que eles fizeram aqui, por isso que não teve destruição, eu vou explicar para você já. Os habitantes de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocaram sobre a grande pedra. E naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios de holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram o que aconteceu e no mesmo dia voltaram para a cidade de Ecrom. Então estava tudo bem, os filisteus devolveram a arca, missão cumprida dos filisteus, voltaram a ser filisteus adoradores de Dagon, problema deles. 17. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filhos. Eu queria saber o que é uma estátua de tumor. Existe uma tradução que diz hemorroida. Eu fui olhar no original, o original diz simplesmente... Uma estátua fedida. Hã? Uma estátua fedida. Em forma de solzinho, né? Que nojo, velho. Ele diz que era... diz que eram pústulas, né? Inflamações. Mas não necessariamente hemorroida. Pode ser, mas o original diz realmente tumor. Os 5 tumores de ouro foram enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta de culpa e eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom, 5 cidades filisteias. Os 5 ratos representavam as 5 cidades, os 5 governadores, etc. E grande porcaria. Verso 19. O Senhor matou... Grande porcaria não, né, gente? É a Bíblia, perdão. Eu quis grande porcaria no sentido das 5 cidades. As 5 cidades não me interessam, não a palavra de Deus, ok? Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Verso 19. Olha aqui. Mas o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da matança. Eles não podiam ter olhado dentro da arca. Não era permitido abrir e olhar. Eles foram desobedientes. Sabe o que é isso? Irreverência. É tratar Deus como um moleque. É tratar Deus como um amiguinho da escola. E não como Senhor. É aquele cara que na hora da adoração não adora. Na hora do estudo bíblico não estuda. Na hora da oração não ora. Na hora de servir a Deus não serve. Faz tudo pela metade. Eu tô lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, pergunta da Natália. O irreverente é aquele que não tem noção de com quem que ele está falando. Quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, não é medo de Deus, ok? Temer a Deus é dar-lhe o louvor que é devido. Ele matou então as 70 pessoas porque eles foram irreverentes, eles foram blasfemos, essa é a palavra. Verso 20. Quem pode estar então na presença do Senhor, este Deus santo? Quem poderá? Simples, aqueles que andam em obediência. Era só ter... É incrível, né? É a história do pecador que não se acerta. Ele fica inventando desculpa e não se acerta. Então vieram os mensageiros do povo a Kiriat Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venha buscá-las. Então o povo que estava na cidade de Bet-Semes não quis a arca da aliança. Eles foram castigados e não quiseram a arca da aliança. Eles, ao invés de acertar a caminhada para que a presença do Senhor permanecesse, o que eles fizeram? Olha, Deus não fez o que eu queria, Deus me disse não, então eu não quero mais a Deus. Eu recebi um e-mail de uma moça, eu entendi a dor dela, ok? Eu não estou julgando-a, mas ela fez isso. Porque o filho dela teve uma doença e ela orou muito para o filho não fazer uma cirurgia, mas o filho precisou fazer a cirurgia. Então ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela não cria mais em Deus, porque Deus não respondeu ela do jeito que ela queria. Então, então é complicado, porque eu não quero julgar ela, porque, eu imagino como é a dor da mãe ver um filho, né, novinho passar uma cirurgia. Eu entendo a dor dela, tá? Não sou insensível à dor dela, jamais. Mas eu não posso deixar de amar a Deus e servir a Deus simplesmente porque uma oração não foi ouvida ou aconteceu algo que eu não queria. Ele estava me corrigindo de alguma forma? Ele estava usando minha vida de testemunho? Não sei. Mas de alguma forma a oração não foi respondida porque ele não quis. Então aqui você vê que eles desobedeceram, foram corrigidos, e ao invés de aceitar a correção e aceitar a vontade de Deus, então eu não quero mais servir. Já que ele não vai fazer como eu não quero mais servir. Então mandaram a presença do Senhor embora e chamaram o povo de Kiriat Jearim para vir buscar. Vamos para 1 Samuel... Nossa Deus, cliquei errado. 1 Samuel capítulo 7.
777. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor e eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. E a arca do Senhor permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos. Preste atenção aqui. 20 anos a arca permaneceu lá. E o que aconteceu nesses 20 anos? Olha aqui. O povo de Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. 20 anos e não mudou nada na vida deles. Por quê? Por que 20 anos ela permaneceu ali e não mudou nada? Porque eles não eram íntimos de Jesus. É como aquele povo que permanece 20 anos na igreja. Eles não fazem mal para ninguém, eles não são pecadores, assim, não tem nada de grave na vida deles. Mas eles não entram no reino, eles não participam de ministério, eles não cuidam de ninguém, eles não têm momento de oração, não tem momento de leitura, não louvam, não ajudam, não faz nada. É o famoso inútil no reino de Deus. Ele é infrutífero, é inútil. Ele não chega a ser morno, porque o morno ele é um cara que ele está envolvido com a igreja e com o mundo, com o pecado. Não chega a ser um morno. Mas esse cara, ele é um infrutífero. Ele não muda nada. Ele vai, ele louva, ele chora, depois ele vai trabalhar. Ele não muda, ele não se envolve. Ele não se envolve. Crente que não se envolve se torna estéril do ponto de vista de fruto para a glória de Deus, né? Não estou falando estéril sexualmente falando de não ter filhos, não é isso. Então, o que é o interessante dessa passagem que me mostra? Que a arca, ela chegou numa cidade onde tinha tudo para ser uma bênção. Ela ficou 20 anos. Gente, isso é uma mensagem para você. Isso é uma mensagem para você que está morno, no sentido de infrutífero. Não morno no sentido de metade da sua vida no pecado, metade com Deus. Não. Mas você está infrutífero. Meu conselho para você, meu conselho de pastor e amigo que ama você e quer seu bem. Se envolva com as atividades da sua igreja. Nem que seja arrumar a cadeira, nem que seja visitar doente, nem que seja, enfim, eu não estou falando nem que seja porque seja menos importante, não nesse sentido, mas porque é o que ninguém quer fazer, você entendeu? Faça alguma coisa. As pessoas acham que ministério, eu tenho um ministério, eu prego e canto. Não, pregar e cantar é um dos. Existem muitos outros ministérios. Você manda WhatsApp para quem tá triste, você manda um áudio orando, você liga para saber como tá. Não faz, isso é precioso. Isso Deus começa a te usar e aí você não se torna uma pessoa fria, uma pessoa pessoa inútil. Essa é a palavra. O Alan tá falando, mas de acordo com João 15, o ramo que não frutifica não é retirado? Sim. Mas eu não tô falando do momento do retirar, eu tô falando para você não permanecer, do que acontece enquanto você não foi retirado. Esse momento de não dar frutos... Você também pode ser podado, né? O que dá frutos ele é podado, mas o que não dá frutos ele é retirado. Então eu tô te avisando para que você não seja retirado. Aqui eles tiveram 20 anos de chance, 20 anos para que a presença de Deus mudasse alguma coisa na vida deles, não mudou nada. Só que aí o que acontece? Depois que ela ficou 20 anos lá, Samuel juntou o povo, verso 3 de 1 Samuel 7, e começou a explicar para eles, olha, vocês têm que se voltar para o Senhor, vocês têm que se livrar dos seus deuses, você tem que lançar fora as imagens de Astarote, vocês têm que se arrepender, obedecer somente ao Senhor e Ele os livrará. Então depois que eles fizeram isso, Samuel orou por eles, Samuel clamou por eles e eles tiveram uma vitória contra os filisteus. E aí levantou-se aquela pedra que recebeu o mesmo nome da vila de onde a arca tinha sido tirada, a pedra de Ebenezer. Então Ebenezer é uma vila e uma pedra que eles levantaram, como se fosse um altar, tá bom? Aí Samuel ficou juizando, sendo juiz, julgando o povo por mais muitos anos. E é aí que está o grande ponto. Eu encontrei um falando 50 anos, outro falando 70. Eu fiquei na dúvida, mas o que acontece é que um bom tempo depois nós chegamos em Davi. Então aqui a gente tem, lembra que a gente falou de Eli, que era o sacerdote que morreu. Depois de Eli foi Samuel, que Eli e Samuel eram juízes. Aí Samuel foi o último juiz. Aí vem Saul como rei. Aí Saul passa, vem Davi como rei. Então o que eu vou falar é o que está acontecendo aqui com Davi. Davi, 2 Samuel
capítulo 6. Davi tornou a ajuntar todos os escolhidos de Israel, 30.000 homens. E levantou Davi e foi com todo o povo para Baalim de Judá, para chegar lá e levar a arca de Deus. Eles queriam trazer a arca de Deus. Puseram, aí que tá o erro. Olha, a besteira foi feita. Aí deu M, hein? Aí, ele, né? Aqui deu M. Deu M. Puseram a arca de Deus num carro novo, numa carroça, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, Uzá e Aiô. Nossa, parece nome de Umbanda, né? Misericórdia. Os filhos de Abinadab que guiavam o carro novo. Levando-os da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô, que é o filho dele, ia adiante da arca. Verso 5. Davi e toda a casa de Israel festejava com instrumentos, harpas, saltério é um tipo de pandeiro, tamborins e com símbolos e etc. Vários instrumentos. Só que olha o problema. A arca da aliança não podia ser carregada em boi. A ordem de Deus é que a arca da aliança devia ser carregada pelos levitas, os filhos de Coate. Era uma regra de tá lá em números, não vou ler agora porque tem muito, já tá muito longo esse ao vivo. Eu achei que eu conseguiria fazer 1 hora, mas eu sou lerdo e enrolado. Então Uzá, quando ele tropeça, ele encosta a mão na arca, a arca explode Uzá. E Davi ficou com muito medo disso. Só que Deus não explodiu Uzá porque Deus é mau. É porque Deus não pode mentir. E ele disse que não pode tocar na arca. Só os levitas, os filhos de Coate lá que podiam tocar na arca. E Uzá não era levita. Então quando ele tocou, ele morreu. Ele tinha que morrer, porque senão, se Deus não matasse, Deus se tornava mentiroso. Então isso não quer dizer que ele foi para o inferno, ok? Não quer dizer que ele foi destruído para a condenação. Não, pode ser muito provável que ele morreu e Deus o salvou, porque ele teve uma atitude boa. Mas nem sempre a atitude boa é correta, entende? A atitude boa não é uma atitude correta muitas vezes. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor antes de fazer, mesmo que aparente estar tudo certo. Então Davi fica com muito medo. Olha só o verso 9. Davi temeu muito naquele dia e disse: como que eu vou trazer então a arca? Por que eu vou trazer a arca? Davi estava em dúvida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era cheio de dúvidas. Ele ficou com dúvida: será que eu tenho que trazer essa arca? O que eu faço? Então o que ele fez? O verso 10. Ele não quis levar a arca para ele. Ele não quis levar até a cidade de Davi, que é Jerusalém, porque Davi funda Jerusalém. Antes ela se chamava só Salem. É Davi que cria Jerusalém, né? E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Giteu. E sabe o que é interessante? Giteu é o morador de Gat. Ele era morador daquela cidade que era os que pisavam o sangue da aliança. Lembra? Então isso aqui me mostra que não interessa, meu Deus, palavra profética vindo, não interessa a família onde você nasceu, não interessa a cidade onde você nasceu, não interessa a sua origem, não interessa qual foi a condição na qual você nasceu. Eu conheço, por exemplo, crianças que quando nasceram foram entregues a demônios, oferecidas a entidades, a guias, e magia negra e etc. Isso não te define. Esse cara, ele tinha nascido na cidade de Gat, a mesma cidade de Golias. O mesmo lugar deu origem a Golias e a Obed-Edom. E a reação deles demonstra o resultado da vida deles. Golias era contrário ao Deus dos exércitos. E aí ele faz o quê? Leva uma pedrada na testa e morre. Obed-Edom nasceu na mesma cidade de Gat. Ele era Giteu. Giteu é quem nasce em Gat. E ele faz o quê? Quem nasce em Gat fica meio esquisito, né? Parece que o cara nasce o engate do carro, mas não é isso que eu quero dizer. Ele nasceu em Gat. A Deia está perguntando se eles não sabiam os preceitos. Olha, como Davi era um conhecedor da palavra e já existia a lei de Moisés muito clara, e Davi era cercado de escribas, fariseus e sacerdotes, conhecedores da lei, eu creio que eles sabiam, mas eles desobedeceram, eles ignoraram. Seja por inocência, ou por desleixo, ou enfim. Eu erro muitas vezes sem querer errar. Então eu creio que eles erraram sem querer errar. Mas de alguma forma eles tinham que... Deus ele teve que destruir Uzá, porque foi desobediência. Então Obed-Edom, ele nasceu na cidade de Gat, que era a cidade filisteia, uma cidade de desobedientes. Mas o fato dele ter nascido ali não definiu que ele seria um morador dali.
Você pode ter nascido numa religião diferente, você pode ter nascido numa situação diferente, isso não impede que você seja aceito pelo Senhor. O Senhor Jesus te aceita, independente da tua origem, independente do teu passado, independente da tua história, o Senhor te recebe, Ele te aceita. Tá entendendo? Ele te perdoa e Ele te faz nascer de novo em Cristo Jesus. E um exemplo claro disso aqui é esse homem, esse Obed-Edom. Quando eu chegar na glória, eu vou dar um abraço e um beijo na testa dele. Por quê? Porque a arca chegou na casa dele e ficou 3 meses. Olha aqui o verso 11. 3 meses. E o que aconteceu com Obed-Edom? O Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. E aí, o que acontece? Avisaram a Davi dizendo: Davi, a Arca da Aliança não traz destruição. A Arca da Aliança abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca, por causa da presença. Então Davi foi e aí sim levou a arca para a sua casa, para Jerusalém com alegria. O que eu queria trazer hoje para vocês de ensino? A presença do Senhor, ela é transformadora e ela é abençoadora na vida dos filhos obedientes, mas ela é destruidora, ela é terrível na vida daquele que não crê. Nossa, abriu tudo errado. O que eu quero trazer para vocês hoje, meus amados, para a gente terminar esse ao vivo? Qual é o ensino que Deus me deu? A presença dele, ela pode ser maravilhosa ou terrível. O Espírito Santo de Deus na sua vida, ele pode te trazer bênçãos sobrenaturais ou correções doloridas, inclusive maldições até da parte de Deus. Então o que a gente... a arca não causou destruição na casa de Obed porque o cara não morreu ao tocar na arca. A Bíblia não diz que ele tocou na arca. A Jaqueline está perguntando. Mas a Bíblia não diz que ele tocou na arca. Diz que ficou na casa dele. Então levaram da forma correta, deixaram lá, a arca ficou paradinha lá e trouxe a presença. Quando você tem a presença do Senhor na sua vida e você vive uma vida diante do Senhor, uma vida honesta, e quando eu digo honesta não estou falando de não roubar, eu estou falando de uma vida sincera, crente sincero, crente que ama, crente que busca, crente que obedece, crente que fala, que louva, que chora. Gente, quando você é uma pessoa dessa que confessa os seus pecados, confessa os seus desejos, confessa as suas tentações, Deus não olha os seus pecados, Deus olha as suas reações. Eu tô falando isso porque, você está falando então que pode pecar à vontade? Não, porque se você peca e você não se importa, então a reação demonstra que você não crê tanto assim. Porque a reação que é o que importa. Se você peca e se arrepende, confessa e chora e clama, isso é sinal de que a presença do Senhor ela é real na sua vida e a Arca da Aliança vai trazer bênção na sua vida. Então esse é um convite para que você acerte o que tem que ser acertado, para que você viva tudo aquilo que Deus já tem para você. Já está planejado, já está preparado, já está guardado. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. A presença do Senhor, ela traz unção, ela traz alegria, ela traz paz, mas nós temos que nos envolver da forma correta. Eu quero falar uma coisa agora que Deus está colocando no meu coração sobre a sua mente. A sua mente. A sua mente ela quer pregar peças em você, ela quer te dar medo, ela quer te dar preocupação. E até quando você vai dar ouvidos a essas preocupações? Até quando você vai dar ouvidos à sua mente? O que interessa não é o que a sua mente te diz, o que interessa é o que a palavra de Deus te diz. E aí você fica desesperado, desesperada. Vai para a presença. Vai para dentro do coração de Deus, vai, ajoelha e vai. E aí você vai usufruir da presença, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu creio no Senhor Jesus, mas não usufrui disso, não usufrui. É o problema o filho o irmão do filho pródigo. Nossa, eu tô perturbado, é a fome. O irmão do filho pródigo. Enquanto um saiu e foi curtir as coisas do mundo, o outro permaneceu com o pai. Mas aquele cara que permaneceu com o pai não usufruía da presença do pai. Ele não curtia a presença do pai. Ele não aproveitava a presença do pai. Ele não se alegrava. Ele não era amigo do pai. Ele não era amigo. Ele era filho, mas não era amigo. E eu tô falando hoje pra vocês, é hora da gente ser amigo. É hora de Deus, ele quer você como amigo dele. Ele quer ser o seu Senhor, sim. Salvador, sim, mas amigo.
Então, aprenda a buscar o Senhor mais em oração, contar para Ele o que está acontecendo, contar para Ele qual é o seu medo, confessar para Ele quais são os seus desejos, confessar para Ele as suas tristezas. E sabe o que acontece? Quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo é derramado, mais a unção é aumentada, mais a paz vem, a tranquilidade, e aí você sabe. Você sabe que o Senhor está no controle e você não é dominado pelo medo. Não mais. Graças a Deus. Graças a Deus. A presença do Senhor traz maravilhas. Resumo então. Resumo de tudo. A presença do Senhor na cidade de Ebenezer. Como os Ebenezer eram desobedientes, a presença saiu. A presença foi para Asdod. Em Asdod, o povo era violento, a presença saiu. Foi para Gate. Em Gate, eles eram irreverentes, pisavam no sangue da aliança. Saiu de Gate. Foi para Ecrom. Ecrom era incrédulo, não quiseram receber, o povo de Ecrom não quis receber. Foi para Bet-Semes. Em Bet-Semes também não quiseram ficar com a Arca do Senhor. Deixa eu pegar. Ai meu Deus, cadê aqui? Eu fechei. Bet-Semes não quis ficar. Levou para Kiriat Jearim. Ficou 20 anos, não mudou nada. Aí foi para casa de Obed-Edom. 3 meses que ficou lá. Transformou toda a história e a vida de Obed-Edom. E essa presença que eu quero que você... Agora a gente vai clamar. Vai ser uma oração fortíssima na sua vida. Você vai crer, você vai orar comigo, você vai confessar e o Senhor vai começar a fazer uma obra nova na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque eu obedeço a palavra. E se eu obedeço a palavra, eu posso colher a partir de agora os frutos dessa obediência. Então feche seus olhinhos que nós vamos orar. O meu e-mail tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Aqui. Tá conseguindo ver? Ó, tá aqui. Para que você mande um e-mail perguntando sua dúvida, né? Você pode pedir as crônicas para eu enviar para você. E se você quiser que essa obra não pare, que essa obra continue, porque nós não temos ajuda de ninguém. Quem nos abençoa são as pessoas que nos assistem, vocês, que Deus toca no coração. No final das crônicas tem os dados lá, e aí você pode abençoar. Que o Senhor toque no seu coração para que a gente possa continuar a obra em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar a Deus, meu Pai. Quero clamar agora o seu nome poderoso. E antes de clamar, Pai, eu quero reconhecer uma coisa. Não temos outro Senhor a não ser o Deus de Israel. O Pai de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, o Senhor que se fez homem e morreu na cruz por nós. Só existe um Deus e nós nos entregamos à tua soberania e ao teu poder e ao seu amor e à sua misericórdia. Senhor, quero confessar que agora não queremos nada além do que aquilo que vem do Senhor. Não queremos as ofertas do mundo, não queremos as ofertas do diabo, não queremos as ofertas dos outros deuses, queremos a tua presença, Senhor, o teu cuidado. Pai, eu venho aqui agora clamar por aqueles que ainda não são seus, que hoje eles clamem e recebam agora o Espírito Santo de Deus, salvador e transformador, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Senhor, queremos nos entregar. Eu quero consagrar a minha vida, a vida da minha esposa, o meu casamento, o meu ministério, os meus bens, a minha casa. Senhor, tudo isso é seu. E cada um agora que está orando comigo está entregando também, Senhor. Consagrando a vida, o casamento, a família, os bens, o ministério, o emprego, a saúde. Senhor, te entregamos tudo, é seu. Declaramos que é seu, concordamos aqui, Senhor, que é tudo seu, queremos te adorar. Pai, adorar não é louvor, adorar é te entregar tudo, inclusive o nosso louvor. Queremos te adorar, te entregar tudo, Pai. E eu quero clamar, Senhor, que a sua presença seja real nas nossas vidas, real, assim como foi com Obed-Edom. O Senhor não faz acepção de pessoas. Se o Senhor abençoa a casa desse homem, o Senhor pode abençoar a minha também. A de cada um que está assistindo aqui, Senhor. Venha, habite aqui na nossa vida, habite aqui, Senhor, nesse lugar. Transforme esse lugar para a sua vontade. Seja aqui, Senhor, o Deus das nossas vidas. Seja, Senhor, a sua presença real. Queremos te obedecer, queremos te conhecer, queremos ser seus amigos, queremos ter intimidade e queremos também
colher das bênçãos de estar perto da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, é isso. É isso. É isso. O Cláudio falou que no 7º lugar houve prosperidade. É isso. Prosperidade vai muito além do financeiro. O financeiro é um dos braços da prosperidade. Prosperidade significa você se encher mais e mais da presença do Senhor. Isso é prosperidade. Prosperidade é se encher da presença. E quanto mais cheio da presença, mais você colhe em todas as outras áreas. Deuteronômio 28, você leia lá os benefícios da presença. Fica aí de tarefinha, 28, 29 e 30. Amo vocês, tá? Manda um e-mail para mim, manda sua pergunta, peça as crônicas, ajuda essa obra a não parar. Não pense, tem muita gente que assiste, os outros que ajudem. Infelizmente, a grande maioria pensa isso. Então, não jogue para os outros o que Deus aconselhar você a fazer. Mas um pedido meu, pedido pessoal, por favor me avisa, tá? Se você abençoar, por favor me avisa. Eu faço questão de orar por você, faço questão. Eu te explico melhor depois no e-mail, tá bom? Vou encerrar, amo vocês e se Deus permitir amanhã tem. Não tenho certeza, tá? Depende muito se eu tiver alguma revelação durante o dia. Mas eu aviso no Facebook se tiver, tá bom? Amo vocês, beijo.